Olá, amigas, amigos, amigues, todo mundo que está nos assistindo mais uma vez. Que prazer estar com vocês neste nosso terceiro programa, Os Mundos da Música. Se você ainda não conhece o nosso programa, se você está pela primeira vez aqui e não assistiu aos 2 primeiros episódios, não deixe de conferir. Nós temos nossa playlist que você encontra logo aqui na descrição do vídeo. E o nosso primeiro programa foi sobre o Bob Dylan, o segundo programa foi sobre a Nina Simone. Você vai ver que é um bate-papo muito agradável, espontâneo, informativo, em que a gente mistura, como diz o título do nosso programa, todos os mundos da música e todos os mundos que orbitam o mundo da música. Eu tenho o grande prazer de estar aqui ao lado do meu amigo Renato Aroeira, nesse programa que a gente se diverte muito fazendo. E é engraçado, né, meu cara, que é um programa que a gente grava às segundas-feiras, mas a gente vai se falando ao longo da semana, né? Exato, exato. A gente conversa muito sobre os temas, sobre as pessoas que a gente vai abordar, quer dizer, as histórias que a gente vai contar, né? E vamos ouvindo. Cada nome que a gente levanta, a gente começa a ouvir as coisas, volta, vai ouvir de novo com essa outra ótica, porque a conexão disso com a nossa realidade é tão intensa. E hoje o Jean vai abrir o programa mostrando isso com uma clareza absurda, como é que essas coisas saltam aos ouvidos, tanto da melhor maneira possível, como das mais estranhas também. Como é que é o caso, Jean? Conta aí. Pois é, a questão é a seguinte, a semana passada a gente teve um programa maravilhoso sobre uma das maiores divas da música, uma das maiores vozes. Eu não digo só no sentido da voz musical, no sentido da voz ideológica, eu digo também. Se você não viu, confira o programa da Nina Simone. E logo depois que a gente terminou a gravação, me saltou uma notícia e eu mandei direto para o Renato, porque realmente marcou a gente muito essa questão da importância da Nina, de como ela foi positiva na luta pelos direitos civis. E o que ocorreu há algumas semanas atrás foi justamente o oposto do que a Nina gostaria, do que a Nina acreditava, ou seja, foi um mau uso da música dela. O que ocorreu foi o seguinte: vocês sabem que dentro do... Enfim, eu vou falar abertamente, né? Dentro do lixo do entretenimento estadunidense, existe tudo possível, né? E muito famosa é a tal família dos Kardashians e tudo mais, e aparentemente eles têm um filme agora, né? Um entretenimento puramente capitalista, né? Que exalta a futilidade e tudo mais. E a questão é que no trailer eles tiveram não somente a coragem, mas foram provavelmente completamente ignorantes também, né, meu caro, a ponto de usar a música da Nina Simone, ou seja, a música dela é a antítese daquilo que o filme daquilo que essa indústria e eles utilizaram. Como que você vê isso? Aquele vazio, aquela futilidade, assim, um filme sobre nada. É o entretenimento, é a cultura da celebridade que é célebre porque é célebre. Ela não tem nenhum motivo para isso, ela não fez uma obra, ela não produziu, ela não criou, ela não inventou, ela não escreveu nada, absolutamente nada. Mas acaba, assim, é uma coisa interessante, isso acontece, é um fenômeno que faz parte dessa coisa surpreendente, estranha, maravilhosa e terrível que é a internet. Esse é um desses fenômenos, a cultura da celebridade que já vinha sendo assim, desenvolvida com a medida que a indústria do entretenimento ficava mais massiva, ela chegou nesse ápice agora. Mas isso, assim, é como você falou, Jean. Tudo que a Nina colocou na música dela foi a voz dela. Ela dizia o que ela pensava e ela sofreu terrivelmente para dizer isso. Cada palavra que ela disse, cada nota que ela bateu naquele piano que ela cantou,
doeu naquela mulher, é visível na obra dela, doeu, né? E aí vem as Kardashians, que é uma espécie assim, é a cereja no sundae da futilidade, lá no topo, e aí usam a música da Nina numa inconsequência, numa... É como aquele pessoal que foi assistir show do Roger Waters aqui no Brasil. Que absurdo o cara falando essas coisas aqui contra o mito, contra não sei mais o quê. Vocês nunca prestaram atenção nas letras do Pink Floyd? Não é possível que vocês nunca... Vocês que estão aqui no show, isso parte da plateia. É impressionante como esse pessoal não é só oco, eles são muito ignorantes. Você destacou esse ponto, eu friso isso. É uma ignorância misturada com um culto a si mesmo, com um mergulho desenfreado no próprio umbigo, sem volta, e isso junto com milhões e milhões, porque esse pessoal também é a nata, se considera elite. Uau! Realmente, o que passa pela cabeça, o que será que transita na mente de um cidadão que é bolsonarista, é bolsominion, é fascista, né? É fascista. E assiste Pink Floyd. E ele escuta o The Wall e não sei se ele entende inglês ou nem entende. O que será, Provavelmente, né? Não. Provavelmente, diante do inglês ou de qualquer outra língua, ele fica que nem o Eduardo. Dá um branco. E ele não consegue mais lembrar de nada, não consegue falar. Não, esse pessoal é assustador, mas é assim, é uma conexão interessante, porque a gente faz sempre isso aqui. Nosso programa tem a ideia, né, Jean? Um dos centros dele é conectar a música com a música não existe sem essa sociedade onde ela existe. A música só acontece quando o último elo, o ouvinte, né, vive aquilo. E esse ouvinte vive no mundo. O músico que produziu vive no mundo. O executante vive no mundo. Então, dois sujeitos, duas pessoas como Dylan e Nina Simone, que militaram a música, que exerceram a beleza da música e numa dimensão maravilhosa. As canções são lindas, as interpretações de arrepiar e tudo mais. E diziam. Aí vem esse pessoal e não vê o que está ouvindo, não enxerga, não ouve, não percebe, não conecta. Acho que parte do problema é uma enorme indiferença pelo outro mesmo. Falta absoluta de empatia. Falta de empatia e misturado com ignorância e egoísmo, né? Isso aí. Antes de ingressar no nosso programa, eu vou fazer um outro paralelo dessa questão do mau uso, do desserviço, né? O mau uso da música é o desserviço em nome do compositor ou do intérprete, que é o seguinte, né? O tema mais atual do momento, infelizmente, no Brasil, é nazismo, né? E um dos mais clássicos exemplos é Hitler utilizando a música de Beethoven. Quem conhece Beethoven foi um dos defensores das ideias iluministas. Exatamente. Do pensar, da liberdade. Ele era simpático às ideias revolucionárias, libertárias da França, da Revolução Francesa e tudo mais. Tem até uma abertura, né? Tudo, né? A ópera, a ópera e tal. Fidelio, tem toda uma questão política. Enfim, que Hitler é o oposto disso tudo, e no caso lá dos nazistas, eles sabiam muito bem quem era Beethoven, mas eles não se importaram, eles sequestraram conscientemente a música e utilizaram mesmo, né? Então, assim, a gente vê o que acontece. Provavelmente o produtor que botou a música exatamente sabia o que estava fazendo e não liga. É muito provável que esse pessoal não é bobo, trailer, não. Né? Não é bobo, não. Quem montou aquilo sabe, conhece. Nina Simone, Nina Simone. Poxa, não tentar fazer essa conexão entre Nina Simone e as Kardashians. Olha, se existisse outro mundo, a Nina estava cutucando Deus para mandar uns raios. Joga um raio ali, pelo amor, por favor, pelo amor do Senhor mesmo, joga um raio ali. Vai ver o que esse produtor quis foi justamente sair nas manchetes, né? E conseguiu, né? Pode ser também. Pode ser. Tem gente que gosta do escândalo, né? Joga pelo próprio escândalo, né? Capitalismo é isso mesmo. Não há notícias ruins, né? Se falam de mim, né? Isso é verdade. Falem de mim qualquer coisa, mas falem de mim na primeira página. Bom, vamos lá.
A gente introduziu aqui, então, deixando a nossa nota de repúdio ao trailer das Kardashian e exaltando mais uma vez a maravilhosa Nina Simone. E agora a gente passa de ícones, de um ícone afro-americano para 3 ícones afro-brasileiros, sul-americanos, latino-americanos e, de certa forma, de toda forma, universais também. Né? Hoje o nosso programa é o primeiro programa que a gente não vai falar de uma pessoa única, vai falar de uma unidade formada por 3 cabeças da organização de uma nova música no Brasil, uma nova cultura, uma nova identidade brasileira, né? E esses cidadãos são João Pernambuco, Donga e Pixinguinha. Meu caro, eu passo para você te perguntando qual é a sua primeira impressão, primeira sensação e sentimento quando você ouve o nome deles. Olha só, esse programa para mim é muito emocionante porque eu toco esse pessoal assim. Eu adoro o choro, eu considero o choro o gênero mais brasileiro, mais denso, mais rico em harmonias, melodias, em genialidades de sacadas fantásticas, instrumentistas inacreditáveis, é impressionante a quantidade de virtuose que tem. Eu diria assim, é uma espécie de música muito erudita, na verdade. É muito erudita, é muito sofisticada, erudita, e ela já começa com esses cobras. O Alfredo, que é o Pixinguinha, o Donga, e o João Pernambuco. O João Pernambuco, uma das minhas músicas prediletas de todos os tempos. Meu pai tocava ela no violão para gente, que eu me emociono até hoje de ouvir, Luar do Sertão. Que o Catulo deu uma afanadinha, né? Eu descobri que o Catulo deu uma afanadinha na música, ficou com ela, disse que era só dele, mas ela, na verdade, ele fez a letra e a música é do João Pernambuco. Exato. E eu toco num lugar, o Cais do Oriente aqui no Rio, em que a gente praticamente abre todos os shows, pelo mais da metade deles, com o Som de Carrilhões, que é do João Pernambuco também. É uma linda obra para violão, a gente faz com violão e o sax no contraponto, então é um negócio gostoso de fazer. Então, assim, estou arrepiado só de pensar nesses 3 nomes. Fiquei ouvindo os 3 desde que a gente tomou a decisão, tenho ouvido os 3. Pixinguinha eu toco também todo sábado e todo domingo, sem exceção. Todo sábado e todo domingo. É muito emocionante para mim falar desses 3. E, como você falou muito bem, acho que nesse tripé está apoiada a música brasileira, a música moderna brasileira. Sim, é um dos troncos, né, do vasto jardim que é o universo da música e da musicalidade brasileira. E essa música urbana, né? Essa música urbana vem daí, ela surge daí, a música urbana brasileira, né? Exatamente. É a música da construção da identidade e da construção da cidade. Né? Da cidade, isso mesmo. E eu quero passar vou orientar um pouquinho, talvez as gerações mais novas que não conheçam uma canção tão elementar como essa que o Aroeira citou agora, que é o Luar do Sertão. O Luar do Sertão a gente pode considerar um dos hinos do Brasil. Né? Verdade. E a melodia, a música do João Pernambuco e a poesia do Catulo da Paixão Cearense, que é também maravilhosa. Um dos ícones, né, da música brasileira, da escrita brasileira. E Luar do Sertão é de 1911. Olha só. E você vê, Jean, como é que já mostra assim, o êxodo rural começando. As pessoas saem do campo para ir para as grandes cidades e aquele banzo, aquela tristeza, aquela nostalgia, saudade de um tipo de vida está bem representada na poesia do Catulo. A melodia é cortante, é uma pungente, uma delícia mesmo para se ouvir. Sem dúvida. E essa nostalgia realmente do sertão e essa necessidade de vir para a cidade. E aí a gente tem que fazer um paralelo composto mais de 60 anos depois, que é o Gil e o Dominguinhos
tocando o Lamento Sertanejo. Lamento Sertanejo, lindeza também. Que fala da mesma temática. É. Né? A saída do rapaz que sai do sertão e... Exatamente. Exatamente. Aí a gente... Uma outra conexão com a Nina Simone é porque, assim, o blues ficou urbano do mesmo jeito que o choro, de certa maneira, veio trazido pelos escravos e pela confluência dos fatores musicais, e o urbano, ele inventou a música americana. A mesma coisa com esse grupo, esse choro, aquele samba de terreiro, aquela coisa que foi se formando no final do século XIX, né? Chega ali, esse pessoal, na verdade, é fruto dessa migração para as cidades, da mistura de tudo, porque o João Pernambuco fala lá do Nordeste, lá de cima, ao passo que o Donga está falando das tristezas daqui do Rio e assim por diante. Se juntam ali e fazem essa música nos trilhos, né? Como se fosse uma música nos trilhos de bonde, porque ela é urbana, ela percorre os lugares da cidade, ela começa a fazer crônica na letra, né? Ela começa a contar. Eu estava ouvindo as letras das músicas do Donga, gente, são deliciosas, são crônicas maravilhosas. Dentro você falou a palavra da mistura, né? E outra mistura que é muito característica, né? Outra amálgama que é muito característica dentro desses músicos é a espontaneidade do aprendizado popular com a erudição musical, porque o violão que um João Pernambuco da vida compunha, né? Inclusive tem até aquele paralelo que eu falei para você, depois você achou a citação, né? Sim, foi do Rafael. Que o João Pernambuco está para o violão, assim como Ernesto Nazaré está para o piano. Sim. Esses caras eram justamente a amálgama, no sentido mais positivo, da expressividade popular, espontânea, com a erudição instrumental dos seus instrumentos. Né? Assim, para quem está nos ouvindo, nos vendo e ouvindo aqui, Jean, fala um pouquinho sobre essa passagem, porque assim, é uma música urbana porque ela pega uma música europeia, né? E em cima da música europeia ela começa a construir a textura do blues, no caso da América, e do choro. E olha como é que os dois nomes significam a mesma coisa, na verdade, choro e blues. Claro. A mesma coisa, né? Tristeza, na verdade. Né? E não tem música... não dá para falar de choro sem falar de polca, mazurca, habaneira, valsa. As danças, né, que você falava outro dia, né? Todas essas danças, né, elas formaram, juntamente com os elementos originários do Brasil, né, tanto negros quanto indígenas, tudo isso resulta nessa música que tem, de fato, uma estrutura europeia, ela carrega a estrutura europeia, né, mas com os elementos plenamente brasileiros, que se tornaram, que se construíram como identidade brasileira, que para falar especificamente, sobretudo a parte rítmica sincopada, né, e a acentuação, né, aquela acentuação que não está escrita nas partituras. Quando eu dou aula de música brasileira aqui para os alemães, né? Então, isso que eu estou falando é o meu dia a dia para eles. Eu faço com um prazer imenso isso. Mas tem coisas que eu explico para eles que não estão escritas, né? A acentuação não é exatamente no começo do compasso. Ela é deslocada, ela lá no fim, que é aquela quebra do quadril, a quebra da dança, né? Interessante. Para explicar isso para o alemão, né? O João Bosco, uma vez estava contando isso, que foi fazer uma sequência de shows na Alemanha, e que ele tocava no violão, o maestro anotava, ia lá para um grupo de músicos da orquestra, experimentava aquilo, ele voltava de novo, pedia para tocar outra vez, fazia as correções, até ele ir conseguindo escrever aquelas pequenas nuances, aquela quebrada de cintura, aquela síncopa que estava deslocada. Então tem isso também. Eu acho que isso vale para muitas músicas onde o ritmo começou a entrar. Vou contar uma historinha, não sei se é verdade, mas eu li um artigo interessantíssimo que dizia que, assim, a música americana negra ficou basicamente no 4x4
Ao contrário, por exemplo, da brasileira ou da América Latina como um todo, do Caribe, que tem trocentas quebradas diferentes, porque houve uma revolta de escravos importante no começo do século XIX, e eles comunicaram por tambores, e os caras confiscaram, depois de vencer a revolta, os tambores. Confiscaram os tambores, mas no final do século XIX, os instrumentos da Casa Grande estavam lá e eles não tocavam, mas os negros foram lá, pianos, trombones, saxofones e tal. Mesma coisa no Brasil, mas com o ritmo. E eu acho interessante porque a gente tem mesmo, eu fico impressionado com a quantidade de ritmos diferentes que você encontra do Oiapoque ao Chuí. E se continuar descendo para a América do Sul, ou subindo pela Amazônia dentro, você continua vendo isso também ali, né? Sem dúvida. Inclusive, eu falei do aula de música brasileira, mas não é isso, é do aula de música latino-americana. Então, eu pego lá em cima, com Cuba, e desço até o Chile. E essa é uma característica de toda a América Latina, mas sobretudo do Brasil, né? O uso do ritmo sincopado e essa acentuação no local que foge do óbvio da acentuação na música catedrática europeia, são algumas das características que foram colocadas dentro desses modelos da música europeia. Então, a gente realmente tem uma música única, né? E o choro é isso. E, de alguma forma, esses caras que a gente está trazendo aqui são os representantes dessa escola que conseguiu englobar, né, tudo isso. Eles viajaram para a Europa, se conheciam, o choro já existia, interessante, estava lá acontecendo, naquela região central. Num dos depoimentos, o Donga, lá para o Museu da Imagem do Som, ele fala assim, o pessoal fala que o samba veio do morro, mas não é verdade. O samba nasceu ali, na zona portuária, no chão. Sim. No chão. Ele nasce ali. Naquela região onde os negros viviam, é que surge o samba, o choro, e aquela coisa foi se desenvolvendo. Aí mistura com a polca, vira o século, e esses meninos tinham nascido já. A diferença é de 14 anos para o mais velho, que é o, se eu não me engano, é o João Pernambuco. E depois o Donga, 7 anos, e mais 7 anos Pixinguinha. Então, parece bíblico, né? De 7 em 7 anos, esses três... Cabalístico. Cabalístico. Esses três formaram uma espécie de, como está falando, a base dessa música urbana. Essa música eu brinquei dizendo que é nos trilhos, mas é porque ela realmente tem uma estrutura erudita, quando eu falei assim, porque ela é muito certa. Ela parece que não é por causa dessas 5, mas ela é muito bem resolvida, com os contrapontos são baquianos, um negócio sofisticado para burro. Eu toco amadoristicamente nesse sentido, porque eu toco para onde o nariz apontar. Mas eu vejo que o pessoal mais cuidadoso vai dissecando a maneira como o contraponto funciona no choro. Esses caras eram gênios, eles conheciam profundamente a harmonia. Villa-Lobos falou isso uma vez na Europa, né? Um contraponto de Pixinguinha tem tanto valor quanto qualquer contraponto da música europeia. Por isso que ele, baseado em toda essa ideia, que ele compõe todo o estandarte das baquianas e por aí vai, né? Pixinguinha era flautista a princípio, né? Eu assisti o filme dele, até fiz o cartaz, foi uma honra para mim. O seu Jorge está fantástico de Pixinguinha, um negócio de... Com 3 minutos de filme, eu já estava absolutamente convencido e tal. E o Pixinguinha era flautista, mas ele, na viagem deles à Europa, ele fica impressionado com o som do instrumento que eu amo tanto, né? Que é o saxofone. Ele fica impressionado com o som desse instrumento. Quer falar um pouquinho dessa viagem também, das coisas que ele viu? E aqui a gente pode fazer mais um paralelo da questão da imagem que o saxofone tinha positiva antes do nazismo, na época da Alemanha, na República de Weimar, onde era positivo receber a música norte-americana, né? E depois, quando entra Hitler, ele sequestra esse instrumento, o sax, para representar os negros e a clarineta para representar os judeus. E aí quando ele faz aquele cartaz principal da música degenerada, de Entartete Musik, né, que é a música a música anti-ariana, né?
Ele faz esse cruzamento. É uma imagem de um negro caricato, né, de maneira depreciativa, tocando um sax com uma estrela de Davi. Né? Isso, exato. E ele pegou dois instrumentos que realmente começaram sendo tocados por negros e judeus, exatamente, respectivamente. Exatamente. Entra no jazz desse jeito, né? Sim. Entra no jazz desse jeito. Também no Brasil, o choro é muito conectado, porque ali na Praça 11, vizinho exatamente aonde os negros moravam também, havia uma comunidade judaica importante. Muito musical. Jacó do Bandolim, por exemplo, vem de lá, né? Então, também, a via é semelhante. De novo, uma série de instrumentos encontra outra sequência de instrumentos, porque pertence a esses dois grupos aí. Eles agiram muito. Na Europa, é mais junto com os ciganos, eu acho, que é as grandes mudanças desses instrumentos, a maneira diferente de tocar. Nós vamos fazer também um programa sobre isso mais na frente. Né? Então, assim, me impressiona muito essa conexão ser muito similar aqui e lá nos Estados Unidos, e gerando uma música que quase ninguém lembra de perceber que elas têm nomes que se referem à mesma coisa, choro e blues. Choro e blues. Que é o lamento, né? Puxando de novo para o lamento sertanejo do Gil. Do Gil, que inclusive o Caetano escreveu também, né? O samba é filho da dor, né? Ah, linda essa música. O samba é pai do prazer e o samba é filho da dor. Um grande poder transformador. Um grande poder transformador, que é o que a gente acredita e por isso que a gente tem esse programa. Essa é uma canção que a gente faz às vezes, porque ela é muito bonita, tem uma letra de uma... Desde que o samba é samba. Desde que o samba é samba. Uma letra que conta um pouco dessa história. Assim, o melhor Brasil está ali. Estava lendo hoje um artigo, eu vou depois lembrar o nome do autor, sobre isso, assim, a responsabilidade que nós brancos temos. Nós brancos somos péssimos. Essa que é a verdade. É importante perceber que não basta não ser um racista. É muito importante perceber que você tem que ser ativamente, não é só passivamente contra o racismo, ativamente contra. Ativamente contra. E uma das maneiras é reconhecer na história do nosso próprio país que ela é uma história extremamente vinculada a negros, migrantes forçados, judeus migrantes fugindo, extremamente vinculada. Árabes, muitos árabes fugindo em várias ondas diferentes, orientais. O Brasil não tem o direito de ser racista, não tem o direito de ser racista, simplesmente isso. Culturalmente, inclusive, que a nossa mais bela produção é absolutamente não branca. Claro, a arte brasileira não se escreve sem a miscigenação, né? Nossa, sem a presença do colorido e, na verdade, isso que é o Brasil, é o que o Brasil tem de melhor, né? E não é à toa que é isso que acaba sendo enterrado com a ascensão do neonazifascismo. É porque a gente tem que continuar pagando a enorme dívida social. Porque também é o seguinte, o Brasil só pode ser um país realmente onde a miscigenação faz sentido uma vez que a dívida seja paga. Essa dívida enorme que a gente tem com povos originais e com os negros precisa ser paga. Precisa ser paga e a sociedade tem esse dever. E vai fazê-lo, claro. Vai fazê-lo porque é parte do nosso programa, né? Exatamente. E nós, enquanto artistas, nossa função é trazer a história, né? Essa história que muitas vezes foi apagada propositalmente, e abrir espaço. E aí, junto com negros, índios e imigrantes, a gente tem que colocar também a figura da mulher. Quantas mulheres foram colocadas embaixo? A gente vai fazer programa sobre isso também. O Brasil assim, é um país de um capitalismo estranho que se apoia fundamentalmente em mulheres e negros e mulheres. O capitalismo brasileiro não existe sem esses dois cumprindo papéis específicos na economia brasileira de 400 anos. Incrível. Mas aí, voltando a falar especificamente dos nossos três, assim, o Donga é muito famoso, muito, muito, muito famoso por um samba extremamente crítico, deliciosamente crítico, chamado Pelo Telefone. É um dos primeiros sambas, é o primeiro gravado, né? É o primeiro samba gravado. Então é uma coisa tão deliciosa, porque a música, como a gente fala, ela é uma ferramenta mesmo. Esses gênios começaram a vida já
mostrando como funcionava a sociedade. Tem várias, várias. Tem uma música do Donga em que ele reclama do dono da fazenda: não deixe seu gado solto. Ele vem aqui, mata meu pedacinho de terra, mata a minha plantação, mata tudo. Então, a opressão também ali, está sempre. As letras contam. É o que eu falo da crônica. Por isso que eu falo da vida urbana. A crônica é um produto da imprensa, a imprensa da cidade e tal. E a música da cidade, a boa música da cidade, ela é crônica. Ela, como diz a Nina Simone, ela fala do tempo. O Donga, as letras eram deliciosas, além dessas invenções todas que ele fazia, porque tem choros dele que são de arrepiar de bonitos, né? Sem dúvida. Eu quero fazer dois comentários. Primeiro, eu vou voltar para os sons de Carrilhões, para dizer que é o seguinte: você falou que você sempre toca, né? Abre a gente sempre abre os shows da Conhece. E uma coisa muito engraçada é que, olha, você vai imaginar João Pernambuco, né? Um negro nascido no final do século XIX. E eu te digo que aqui na Europa não tem estudante de violão hoje que não conheça a obra de João Pernambuco. Como é que... Incrível, né? Maravilhoso, né? É só a música mesmo para quebrar fronteiras dessa forma, né? Dessa forma, impressionante. As artes quebram de modo geral, lógico. A gente estava até compartilhando um videozinho, né, daquele menininho, pequenininho, oriental, tocando som de Carrilhões. Exatamente, você me mandou hoje aquele vídeo maravilhoso. O violão é maior que ele. O violão é maior que ele sai correndo no final da apresentação, sai correndo do palco segurando o violão. Uma coisa mais bonitinha. E a arte transcende essas barreiras. Agora, a música, por não ter o problema da linguagem codificada, ela chega muito mais rápido, né? Porque é muito interessante. Eu amo literatura também. E eu estou sempre de olho sobre quais autores e autoras brasileiras foram traduzidos para o alemão. Então você encontra aqui alguma coisa de Clarice Lispector, de Jorge Amado, tem Machado de Assis, mas tem essa dificuldade da língua, né? Enquanto que uma obra para violão é só chegar à partitura e pronto. Ela está no Japão, ela está na Rússia, ela está em Israel, ela está na Alemanha, está no interior do interior da Alemanha. É verdade. E acabou virando uma peça clássica para o ensino de violão, né? Pelo visto, muito comum mesmo. Uma outra coisa interessante é que os três moraram juntos, né? Dividiram um quarto de pensão. Pixinguinha, Donga e João Pernambuco. Imagino que esse trio devia fazer com os violões à noite. E a flauta, né? Puxa vida. A gente já vai chegar no grupo deles, que eles tiveram um grupo com mais gente. Mas antes eu quero falar o seguinte: pelo telefone, uma das canções, o primeiro samba gravado, 1916, né? Realmente a crônica, né? Trazendo essa questão do desenvolvimento, o telefone, a coisa mais moderna da época. O jogo do bicho, a corrupção policial, tudo ali. Está tudo dentro, né? E aí a gente tem depois, olha a genialidade num fio temporal. Vou falar do Gil de novo. O Gil, 80 anos, 90 anos depois, escreve o quê? Em vez de pelo telefone, pela internet. Pela internet. E na canção pela internet ele coloca a referência do pelo telefone. O samba, o sambinha está lá, né? O Gil é um desses caras que compreende que ele está sentado no ombro de gigantes mesmo, e ele bebe direitinho com respeito nas fontes. Coisa que o Donga fala no depoimento dele também. O que você tem a dizer para o futuro? Ele falou assim: continuem fazendo o que a gente fez. A gente bebeu nos grandes, vocês bebam também e continuem esse trabalho. O Gil claramente um dos caras que eu mais amo na música brasileira, por muitos e muitos e muitos motivos. Eu também. Para mim, ele é o cara. Ele é um dos caras. Não dá nem para começar a falar mesmo. Mas tem isso. Eu recomendo para o amigo ou amiga do 247, ouça pelo telefone, ouça depois pela internet de Gil. De Gil, exato. E depois o Gil fez uma segunda versão do Pela Internet, que é o Pela Internet 2. Porque a informação vai tão rápida que ele atualizou. Atualizou, upgrade. Internet 2.0. Ele fez um upgrade. E eu vou te perguntar outra coisa. Eu vou passar para você perguntando o seguinte.
você falou de um dos hinos brasileiros, Luar do Sertão, 1911, João Pernambuco. Depois você falou de uma das canções mais importantes, Pelo Telefone, Donga, primeiro samba gravado. Agora eu vou trazer aquele que talvez seja o principal hino da história do Brasil, talvez até maior do que Garota de Ipanema, composto em 1917 por Pixinguinha, Carinhoso. Carinhoso. Carinhoso é outra canção que a gente sempre faz, que as pessoas, inclusive, pedem, não há como não fazer. Até o Egberto Gismonti, quando foi fazer aquele solo dele no municipal, falou de Pixinguinha, tocou Carinhoso. Carinhoso é uma delicadeza, a música, a melodia é uma delícia, a letra é bonita. E quando a gente entende que Pixinguinha, o nome do filme é Pixinguinha, um homem carinhoso, é o Pixinguinha. O Pixinguinha é exatamente uma das pessoas mais doces que podiam existir. Eu costumo dizer que ele é meu santo padroeiro, minha entidade, meu guia espiritual, meu mentor, meu anjo celestial. Seja lá qual foi a entidade que você... Pixinguinha é ele. Respeito o tom e chamo de maestro soberano, mas quando eu penso em maestro soberano mesmo, eu penso no Pixinga, Que legal. Que é, para mim, o grande. Então, o Carinhoso é uma canção que me emociona até hoje. Muito, muito, muito. Meu pai gostava muito também dessa. E eu gosto de tudo que é versão. Gosto da letra, gosto de tocar. A gente, no Cais, costuma fazer ela só instrumental no começo, e lá no final a gente canta também a letra, porque o povo canta junto, né? Não tem jeito. É um hino, né? É um hino. É um hino que as pessoas conhecem de cor a letra, entendeu? Sabem de cor. E vão cantando, cantam por você. E eu tenho uma história boa também para dividir, uma história pessoal para dividir com vocês sobre o Carinhoso, que justamente eu, dando aula de música latino-americana, eu trouxe para uma pessoa, uma cantora que queria cantar uma música brasileira, e eu trouxe o Carinhoso para ela. E eu expliquei exatamente isso que você falou, que essa é uma canção que pessoas de 0 a 99 anos sabem a letra, né? Às vezes nem sabem porque sabe, mas sabe, né? Sabem. Né? Tá lá. E eu falei... Já cantaram para alguém? Já cantaram para alguém? Já cantou. E eu falei para ela, isso todo mundo canta no Brasil, é de fato um hino no Brasil, né? E ela falou para mim uma coisa muito interessante, ela falou, meu Deus, mas quando você fala de uma canção que a população inteira canta, que o povo inteiro canta, você imagina normalmente uma canção simplória, fácil, uma melodia trivial. E essa melodia é uma coisa digna dos impressionistas franceses. Exato. Né? Ela não é absolutamente não trivial. Complexa, né? Eu fico brincando assim, tá na hora da fuga. Porque tem uma fuga lá no meio e tudo mais. Tá aí, entra logo depois. Gente, aquilo é muito complexo, é muito elegante. Aliás, uma das coisas assim, quem toca e quem ouve com atenção o Pixinguinha vai ver como é que toda a solução que ele dá é um negócio de uma elegância, é bonita, é gostoso de assoviar, não é só uma beleza, não. Ela é aquele negócio do cara que faz o contraponto, né? Ela encaixa tão perfeitamente na outra música, é igual um sanduíche de... Eu sou mineiro, pão com queijo Minas. É uma coisa perfeita. Então, essa coisa do contraponto deixa o Pixinguinha um melodista. Eu suspeito que contraponto e linha, porque os baixistas também, quando resolvem fazer melodia, vira Paul McCartney, vira Sting, são todos geniais. E eu sinto isso também, que o contraponto, quando compõe, ele põe o contraponto em primeiro plano, na verdade, né? Então fica aquelas melodias lindas, surpreendentes, né? Eu acho uma maravilha. Eu não falo muito de música erudita aqui para não assustar muito o pessoal, mas agora que você falou do contraponto, eu vou contar só uma história rapidinho. Eu tive a oportunidade de conviver com os principais compositores de música erudita brasileiros, né? De mostrar minha obra para eles no início da minha carreira, tudo mais. Então, Gilberto Mendes, Almeida Prado, Oswaldo Lacerda, todo esse pessoal, todos falecidos já agora, né? E, interessantemente, eu não sei porquê, né, mas de certa forma sei, todos eles sempre me deram esse conselho. Eu gosto do seu contraponto.
Atente para o contraponto. O segredo está no contraponto. É porque eu acho que, assim, como o contraponto responde, a pergunta não está lá. Quando você bota ele lá na frente, as músicas são surpreendentes. As músicas são surpreendentes. Então dá essa sensação de que você põe a resposta na frente da pergunta, e isso é igual aquele. Tem um programa americano que é assim, né? Você põe a resposta na frente da pergunta. Programa de perguntas e respostas. Sem contar que as melodias do Pixinguinha, sobretudo de todos eles, mas o Pixinguinha ele tem essa característica da melodia melodia em ondas, né? São ondas do mar, né? Um negócio maravilhoso. É mesmo, né, cara? É isso mesmo, você falou muito bem, são ondas mesmo. Por isso que é tão gostoso ouvir e tocar. A gente realmente viaja tocando ou ouvindo Pixinguinha. Eu, assim, sou um músico intuitivo, conheço muito pouco teoria harmônica, convivo com uma musicista mais profissional, que conhece bem as coisas, e vai me explicando devagarinho, mas a sensação que eu tenho é o seguinte, é que esses músicos brasileiros, e a história da música negra no Brasil, a gente um dia tem que trabalhar também, porque eu sou, por exemplo, de Minas, e a música sacra mineira é basicamente negra. Claro. É uma música basicamente negra, composta por autores negros, com as regras europeias da música, mas são lindas as melodias, as canções, os oratórios e tal. Então, assim, na verdade... O barroco mineiro é lindo, é lindo. Então, assim, na verdade, assim, o que eu penso, esse pessoal é erudito e conhece a harmonia de verdade há muito tempo. Não é uma surpresa, porque o Rio de Janeiro do século XIX, os negros eram os tipógrafos, então eles é que liam. A classe média brasileira branca era muito ignorante, com todo respeito. Quem conhecia, quem era culto, quem conhecia as maravilhas que a humanidade conseguia produzir, eram justamente essa intelectualidade negra que escrevia em jornais, mas que também aprendia piano, harmonia, compor e tudo mais. Assim, eu acho que é preciso recuperar essas coisas, porque parte da dívida histórica é a obliteração dessa verdade, é esconder o papel que essas pessoas tiveram na formação do Brasil. Né? Deixa eu só jogar um nome aqui, em homenagem a tudo isso que você está falando, em homenagem a um dos primeiros e principais músicos, compositores de música erudita brasileiros de todos os tempos, que a gente não aprende na escola e tudo mais, todo mundo devia conhecer, que é o Padre Nunes Garcia. Padre Nunes Garcia, nascido em meados do século XVIII. Padre negro, grande compositor, conhecia a música como ninguém, conhecia a liturgia como ninguém, e realmente é um desconhecido, e é um dos pais da música erudita brasileira. E você conhece, a gente conhece muitos nomes, mesmo quem não é da música erudita, mas não ouve falar. Isso, Jean, é uma das coisas que eu acho mais tristes no Brasil, na verdade. A maldade brasileira maior é esse apagamento da memória. Porque você deixa também, se o pessoal descobre como eles são bons, quem é que vai segurar? Como diz um amigo meu, Eloy, que foi ministro da Igualdade Racial, o Eloy Ferreira, que foi ministro da Igualdade Racial do governo Lula, foi presidente da Fundação Palmares também, falou assim, os negros, rapaz, quando são felizes, são tão lindos, engrandecem tudo é mais bonito perto deles. Ele diz o seguinte, que ele adora ir no cais porque ele vê a classe média negra bem feliz da vida, orgulhosa. O Brasil tem uma dívida social a ser paga, mas não é com nenhum tipo de presente ou coisa que o valha, não. Acho que dá para investigar realmente as origens familiares, que famílias... Porque parte das famílias ricas e bilionárias do Brasil, adivinha onde eles arrumaram esse dinheiro todo? Adivinha onde eles arrumaram esse dinheiro todo? Então, é preciso aumentar os impostos para a elite brasileira, é preciso devolver isso nas cotas e toda a política afirmativa, é preciso botar no banco da escola. A gente precisa recuperar o poder para ensinar a música do Padre Nunes, ensinar a música de Pixinguinha, de Donga, a música de João Pernambuco. Né? Tudo isso. E é preciso destruir, acabar realmente, cortar pela raiz essa mentalidade racista que ou cancela os negros que nem tiveram oportunidade, tipo o Padre Nunes Garcia, ou procura um embranquecimento de personagens consagrados, como foi o caso do Machado de Assis.
Nossa, né? esse é absurdo. Você sabe que eu só fui descobrir que Machado de Assis não era branco adulto já. E eu não era um menino idiota, eu era lido, eu lia, eu fazia as coisas, eu procurava saber. Não havia essa informação em lugar nenhum que eu tivesse acesso. Aos 20 anos de idade, 20 e tantos. É. Pode um negócio desse? É criminoso, criminoso. E Você não é o sabe, único, não. Há vários que ah, vão descolorindo, passando por esse processo nas fotos e nos desenhos. Há vários. sim. Você sabe, só a gente já vai voltar para o nosso trio, mas deixa eu só fechar essa história do que eu falei do Machado de Assis. Quando alguém me pergunta aqui na Alemanha sobre literatura brasileira, eu falo assim, ó, os dois maiores da literatura brasileira, da história, é um homem negro e uma mulher judia, que é Machado de Assis É e Clarice verdade, Lispector. Clarice, é verdade. É incrível isso. Mas é que o Brasil tem essa formação mesmo. É aquilo que a gente falou, né? O Brasil tem a migração forçada, a escravidão, tem o apagamento da memória indígena e tem os que vieram fugindo, É, fugindo de horrores. Judeus, orientais, árabes, sim, libaneses, iranianos, iraquianos, mas especialmente muitos libaneses. Minha ascendência é judaica e libanesa, sim. em várias pontas da família. É. Meu caro, esse pessoal, você falou, eles moraram, Moraram juntos. É. tocaram juntos. Explica pra gente como é que é a história quando eles se juntaram com alguns outros batutas. Para formar os 8 batutas, né? Eu não me lembro do nome de todos, eu anotei no papel que eu perdi na minha confusão aqui, De mas cabeça a não sei. gente vai. A gente depois coloca num dos textos aparecendo ali. Mas juntaram-se 8 músicos excepcionais: cavaquinho, bandolim, violão, flauta, percussão, e resolveram a uma oportunidade de uma excursão. Isso aconteceu em vários períodos da música brasileira. Aconteceu, por exemplo, aconteceu nesse momento, começo do século, década de 20, com 8 batutas e outros. Carmen Miranda também leva o Bando da Lua para os Estados Unidos. Mais tarde, na década de 40, um grupo de vários músicos brasileiros de São Paulo e Rio viajam pelo norte da África, pela Europa também. Esse processo eles vão aprendendo coisas e trazendo. Pixinguinha descobre o saxofone nessa viagem. Ele descobre o saxofone nessa viagem, meu instrumento querido. E fica impressionado com a sonoridade rascante que o bicho tinha, né? Fala assim, pô, isso é um contraponto bonito para ele. Gosta dele, era um flautista. Ele chegou na Europa genial, como sempre, com peças maravilhosas, montes de coisas lindas. Todos, acho que vários deles eram compositores, além desses 3, vários outros também compunham. Então era uma explosão de criação mesmo. E sempre nessa coisa que o Jean estava explicando. A Europa acostumada com a música realmente cadenciada e respeitosa em relação à partitura, e aquele montão de síncopa e susto que as pessoas levam. Parece assim, a comparação que eu faço visualmente é aqueles filmes italianos da década de 50 dos carros no trânsito. Você acha que está indo na direção, de repente ele faz uma guinada súbita. Essa é a síncopa para os europeus. Fez um sucesso danado. Mas o Pixinguinha traz instrumentos da Europa, até no filme tem isso. Eles ganham dinheiro, ele pega uma parte da grana, separa e fala: isso aqui é para comprar instrumento. Isso. Instrumento para todo mundo. Então, novos violões, equipamento mais moderno, com formas diferentes de cravelha moderna, um montão de coisas novas que a Europa tinha e o Brasil ainda não estava trazendo. E aí, esses 8 batutas voltam para o Brasil com mais conhecimento ainda de música do que nunca, né? E começam a pensar em coisas mais orquestrais. Eu tenho a sensação de que isso foi uma influência mesmo dessa viagem à Europa, onde você vê grandes grupos de músicos organizados. Então, eles começam a pensar nessas coisas também. Acho que todos eles fazem grandes carreiras a partir daí. Mas continuam tocando juntos. Depois, eu sei que os 8 batutas mudaram de formação algumas vezes, mas duraram um bom tempo ainda. Olha, a gente tem o seguinte, o Pixinguinha, por exemplo, ele era um cara que, além de toda a visão musical e composicional, ele já tinha todo um conhecimento e um interesse pela questão da gravação, né? Ele trabalhou na RCA, né? RCA Victor, as principais gravadoras. Imagine, a gente está falando de quase um século atrás, né?
E Eu não ele era sabia. o responsável por fazer arranjos para alguns dos superstars da época, por exemplo, o Francisco Alves, né? Olha só, o rei da voz. O rei da voz, porque tipo, ele era o cara por trás disso. Então ele tinha também esse conhecimento dos bastidores da Eu não gravação. sabia disso, que ele estava interessado nessa modernidade também, que é a maneira de divulgar a música. Interessante, interessante isso. Muito Ou legal, né? seja, um sujeito realmente moderno, né? Acho que a Moderno, gente às vezes muito acha, não aberto. percebe quão avançado e inovador Pixinguinha foi. Eu não sabia desse aspecto também de buscar o registro da música, né? Sim, uma coisa essencial que dá para emendar aqui já nisso que você falou, dessa viagem e disso que eu falei do registro da música, a gente vai sempre nos mundos da música, a gente sempre entra na questão política, né? Isso Uhum, é uhum. inevitável. E que acontece quando Getúlio Vargas finalmente aceita entrar na guerra ao lado dos aliados e tudo mais, em todo aquele universo da política da boa vizinhança, né? Uhum. E a música é um dos elementos utilizados para criar essa amizade Entre povos ali. Uhum. estadunidense e brasileira, né, que o samba, inclusive, de brincadeira, batiza como chiclete com banana. Né? Maravilhosa, Chiclete com Banana é absoluta genial. Aliás, é absolutamente genial e é exatamente a quebrada de cintura permanente o tempo todo na música. Com as onomatopeias, é Com as fantástico. onomatopeias, com a sílaba, tudo é genial, uma delícia essa música. Né? Eu adoro essa canção É também. de. O autor, me falta aqui. Quem que é o autor, João? Eu vou buscar também aqui, mas o que É eu o tenho na Assi... cabeça é a versão do Gil, mas eu vou buscar. na versão do Gil é muito boa. É, Vamos buscar aqui na internet, Santa Internet, ela está aqui para como ferramenta para quem sabe o que perguntar, é maravilhosa. A internet. vamos Isso é ver. uma coisa que a gente fala para quem está nos vendo e ouvindo aqui, é o seguinte: a gente fala desse pessoal, a gente fala, por exemplo, do Pixinguinha, do Donga, do João Pernambuco, e é muito fácil encontrar muitas coisas assim. No YouTube tem dezenas de músicas do João Pernambuco e do Donga. O Pixinguinha, a gente, fora do universo de lamentos e de carinhoso e de rosa, gente, são centenas de composições e músicas, cada uma mais linda do que a outra, mais genial, com mais surpresas na melodia, na harmonia. Então, uma coisa que a gente recomenda é vão ouvir. É importantíssimo ouvir. E hoje em dia, essa é uma das coisas boas da internet. Uma busca pelo nome te coloca 100 músicas dessa pessoa na sua mão, para você ouvir. Faça isso. E eu já achei aqui. Você sabia e eu sabia também, tinha me esquecido. Agora, quando eu É, li, eu lembrei na hora. é. Quem escreveu? Gordurinha. Gordurinha, claro. Que, aliás, faz uma coisa fantástica. Uma coisa que o Kiko gosta muito do Gordurinha, que é caranguejo. Sim. Caranguejo é muito, muito bom. O Gil é um cara que gosta também. Ele recuperou mais de uma música do Gordurinha. Olha aqui. Os Doces Bárbaros cantam um baiano, um coco. Dois baianos, dois cocos. Desculpa. Três baianos, uma cocada. Quatro baianos, uma baianada. É Né? isso É mesmo. gordurinha. Do Gordurinha também. Meu Deus, mas peraí. Isso tem tudo a ver com aquilo que a gente fala, né? Assim, que o Donga fala. Olha para quem veio antes, que está lá. As chaves e as respostas estão lá. Vocês pegam aquilo e contam para quem vem depois a sua maneira. É assim que a boa música continua passando o recado, né, o tempo todo. Exatamente. E todo esse intercâmbio, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, e essa questão que a política da boa vizinhança trouxe de ampliar os horizontes musicais, tanto de músicos brasileiros, quanto exportar a música brasileira. Lógico que tinha um caráter político, né? Mas, assim, Claro, claro. olhando puramente para a arte, né? Teve o seu lado muito positivo também, porque deu chance justamente para esses músicos que, numa época Claro. muito antes de televisão e internet, né?
não tinham essa Não, oportunidade, e né? sem falar o seguinte, a dialética morde uma ponta e a outra. Eles, ao fazer essa política de boa vizinhança e trazer Louis Armstrong e outros para cá para o Brasil e levar para lá, não sei o quê, Carmen e tal, eles promovem, sem querer, também um contato entre revolucionários, porque os artistas são, querendo ou não, quase sempre revolucionários. Quase sempre. E vão gerar coisas que vão ser, inclusive, muito danosas a esse sistema deles, como aconteceu. A música que eles trouxeram, ela é uma música poderosa, poderosa e libertadora. A que nós levamos para lá também. Exatamente. E aí, dentro de todo esse universo que aconteceu, olha só, mais uma vez, o casamento aqui dos gêneros musicais e da música erudita com a popular e da espontaneidade com a música acadêmica. Quem que descobre a música brasileira e é convidado a gravar um primeiro álbum para ser lançado nos Estados Unidos sobre a música brasileira? Um dos maiores maestros do século XX, Leopold Stokowski. Olha só. O Stokowski, em 1942, entra em contato com alguns músicos brasileiros, inclusive o Villa-Lobos, que já era famoso mundialmente, e fala o seguinte: faça gravações, eu vou lançar num vinil aqui, né? 1942, e o Villa-Lobos faz dezenas de gravações, e dentro dessas gravações tá esse pessoal que a gente está falando aqui, inclusive vários outros que a gente não falou e que são menos conhecidos, mas também jovens que se tornariam muito famosos, entre eles Cartola. Cartola. Era jovem. Só para emendar, só para amarrar a história aqui, esse disco se chama Native Brazilian Music, comandado pelo Leopold Stokowski, lançado em 1942, bem no meio da Segunda Guerra Mundial. No meio da Segunda Guerra, como parte dessa política, inclusive. Exatamente, que é o momento em que tem toda aquela negociação histórica do Getúlio Vargas com o presidente norte-americano, a usina de Volta Redonda, tudo aquilo que a gente aprende. Olha, assim, o fato, Jean, é que essas negociações elas têm um caráter geopolítico e tudo mais, mas eu gosto de pensar as coisas de uma forma mais horizontal também. Eu me lembro, há 30 anos atrás, mais de 30 anos, o Brasil fez comprou um satélite do Canadá. Como parte dos acordos e das miçangas envolvidas no processo, eles trouxeram para o Brasil um curso de desenho animado que o National Film Board, uma estrutura muito revolucionária, produzia lá no Canadá, e isso praticamente deu um fôlego completamente novo para o desenho animado brasileiro. A partir os alunos e diretores desse curso se organizaram e fundaram o Anima Mundi, que chegou a ser o terceiro maior festival do mundo. E, infelizmente, com esse governo aí, desde o golpe, ele foi acabando, que acabou o incentivo para isso, né? Mas criou-se uma indústria do desenho animado brasileiro. É incrível, porque eu participei um pouco disso. Nos primeiros Animamundis, algumas das crianças que estavam lá vieram a ganhar prêmios com desenhos animados geniais, adultos, 20 anos depois do Animamundi, internacionais pelo mundo afora. Então, assim, é incrível como, quando falam, não, esse negócio aqui é da direita porque a Fundação Ford deu um dinheiro para isso, fala assim, calma, deixa eu ver a coisa primeiro, para ter certeza. Eles têm uma intenção, mas a arte costuma escoiciar, corcoviar e derrubar o cara que está montando. Com certeza, a arte encontra um meandro alternativo, né? Que às vezes é a antítese do que o cara concebeu no começo. Exatamente. Nesse caso da música, nesse caso do Anima Mundi, do curso de desenho animado, assim, há trocas culturais que são tão intensas que elas aumentam a empatia. Você começa a gostar do povo que faz aquilo. E assim por diante. Isso é um grande remédio contra esses horrores todos que a gente vê cotidianamente. A empatia. Quando você sente o outro e a dor do outro, cara, dificilmente você vai fazer mal. Essa história desse álbum me marca muito, porque
o ano, né? O ano 1942, 42, no meio da guerra. no meio da guerra e no ápice dos campos de concentração. É, É exatamente a época que Hitler fala da solução final, né, de extermínio completo dos judeus, ciganos, judeus, é, tinha uma listazinha, né, homossexuais, homossexuais. deficientes físicos e mentais e opositores políticos, né? Então, assim, no meio E disso, se né? ainda sobrasse algum, opositores políticos. Depois de É, matar ciganos, judeus, todo mundo, ainda exatamente. sobrasse algum, opositores políticos. Né? Exato. Então, assim, é impressionante como tudo acontece. Olhar para essa história nessa época, né? É realmente uma coisa assim fantástica da maneira de uma maneira muito doída e uma maneira muito impressionante como em termos de compreensão da humanidade, né? Claro. Quer dizer, debaixo do horror, os fios da comunicação estavam conduzindo coisas que, na verdade, seriam muito boas lá para frente. Por causa desse horror é que estavam fazendo esses fios, essas pontes. É importante lembrar que pontes e comunicação geralmente conduzem a boas coisas. Boas coisas. A gente tem que tomar cuidado sempre, já. Por exemplo, mesmo agora, nós estamos numa campanha política importante aqui no Brasil, a preparação, muitos acordos com gente que a gente nem gosta tanto. Eu, claro, com muito cuidado, mas é importante conversar com gente que você não fala, com quem você De não acordo, fala. de A acordo. música, como você falou no começo da nossa conversa hoje, ela faz isso automaticamente. Ela conversa abaixo do nível da vontade. Ela entra pelo ouvido e vai direto a regiões da mente que estão ligadas ao que a gente chama de coração, É, a é, emoções. E isso é uma ferramenta muito boa. Eu acho que o que nós fazemos aqui, nesse nosso programinha aqui nosso aqui, é tentar mostrar que isso que vale para a música vale para outras formas de expressão. A comunicação, o ouvir o outro é fundamental. Quem é músico sabe que se você não ouve o colega, em 15 minutos a banda te chuta para fora, porque você está completamente fora do tema, do tempo e do assunto, de todas as maneiras. Você tem que ouvir. A música é educativa nesse sentido. Você precisa ouvir o outro que está ali com você. Você sabe que eu sou também regente de coro, né? Eu tenho um grupo coral aqui e eu sempre falo para os meus cantores o seguinte: a música não está pronta ainda quando todos vocês conseguem cantar perfeitamente. Isso é quase o pronto. O pronto mesmo é quando cada um de vocês consegue cantar perfeitamente e, ao mesmo tempo, aproveitar todos os outros cantando. Né? Exato, ouvir os outros todos. Eu concordo. A arrupia, como se diz lá em Minas Gerais. Os jazzistas americanos falam que é o groove. É, Quando você está no groove, o universo é perfeito, porque você está fazendo, ouvindo, vivenciando, conversando. o ciclo está completo. O groove é isso, né? Essa onda. Mas ela é a comunicação. Ela é exatamente quando você reconhece o outro que isso é possível. Né? É Exatamente. fundamental, eu gosto de insistir nisso. Né? Aprender tem a ver com o autoconhecimento, porque você tem que saber fazer Claro, você, e tem a ver com a compreensão do próximo, porque você tem que estar ao isso, mesmo tempo exato, consciente sobre o próximo. exatamente. Vamos para o nosso bloco de imagens. Ah, sim, as imagens. Vamos lá. Infelizmente está um pouquinho pequeno, mas ver se eu consigo aumentar. Ei-lo aí, João Pernambuco. Olha lá. João Pernambuco, com seu violão. E olha o traje, meu caro. É, um chapéu de vaqueiro, escrito Pernambuco, traje bem típico. Bonita foto, né? Fantástico, João. Muita bela foto. Grande músico também, né? Olha só, o Donga. Bom e velho Donga. Foto bonita, né, também? Muito linda essa foto. Essa grade é muito típica aqui do Rio de Janeiro. É verdade, É, né? esse tipo de grade, exatamente, a barrinha de metal com arabescozinhos ali em volta e esse cromado, geralmente não é cromado não, é um laqueado, é uma tinta geralmente branca e tal. É tão comum no subúrbio carioca
a janela com essa gradinha, né? Essa é uma delas aí. E ele com o E violão olha o no violão colo. dele. Violão Mão bonito, calejada de bordado tocar. aqui, né? Mão calejada de tocar, né? Mão calejada de tocar. Sem dúvida. Donga tocar. Olha o Melody. O Melody é um saxofone em dó, que o Em dó. Pixinguinha tocava, né? Em dó. É difícil explicar isso. Eu mesmo não sei explicar por que o saxofone é um instrumento de transporte. O meu tenor é afinado em si bemol e meu alto é afinado em mi bemol. Eu não sei por quê. O Jean pode ser que consiga explicar para vocês. Tem algo a ver com a física do som. Mas o Pixinguinha gostava de tocar esse em dó mesmo, talvez porque, basicamente, ele é muito parecido com o tenor, a diferença é mínima. Talvez porque se tivesse uma partitura só, todo mundo já estava tocando ali com ela, né? Talvez fosse uma coisa dessas, não sei. Mais Mas é um prático. Melody, e é muito bonito esse aí. E essa imagem está realmente uma imagem assim que é uma imagem universal, né? Quem não Universal, conhece icônica. diria que ele poderia ser um negro Americano, talvez um músico ali do norte da África, claro. porque também, né, se tocava muito. Interessante o seguinte, eu também toco com o tenor de lado. A maior parte dos saxofonistas toca com o tenor no meio do corpo. Na Mas o frente, Pixinguinha gostava muito de tocar de lado também. Eu já ouvi muito essa história também. Tem muito a ver também com a questão da escola, né? Do aprendizado, se foi. Pode ser. O Dexter Gordon, que era enorme, altíssimo, 2 metros de altura, tem uma cena dele tocando, sentado num banco baixo, com os joelhos formando um ângulo altíssimo, né? E ele com o saxofone de lado também. Que ali não tinha espaço no meio para caber um saxofone. Não tinha espaço no meio. Maravilhoso. Maravilhoso. Os Batutas. Os Batutas. Engraçado que nessa foto são 7. Nessas são 7. Está faltando alguém está faltando um Batuta aí. Olha lá os instrumentos. A gente tem. E esses já são na viagem, né? Porque depois da viagem ele está com o saxofone. Está tudo novinho, ó. Trombone, tudo novinho. A bateria, a outra percussão lá atrás, né? E o piano, né? E o piano, exatamente. E a foto é bem posada, né? Todo mundo está segurando ali mesmo a posição. É uma foto ensaiada, né? Foto ensaiada. Muito boa histórica, foto, né? muito boa foto, histórica. A música brasileira nascendo aí, né? Olha só. Bom, essa foto aqui... Agora dá para identificar vários deles. Essa foto tem a legenda aqui. Está pequeno, mas eu consigo ler aqui. Ó, da esquerda para a direita. Primeiro, não identificado. Depois o Pixinguinha. Depois, Luiz Silva. Jacó Palmieri. São sentados. Agora sentados. Otávio Viana. Nelson Alves. João Pernambuco. Né? Tá bem no meio, dá para ver. Está aqui no meio, exato. Isso, o Raul Palmieri. E no fim, o Donga. O Donga. E o Otávio Viana é um 7 cordas, dá para ver pela mão do violão ali, ó. Tá o Otávio Viana é o 7 cordas e o Nelson tá com o cavaquinho, né? E o Nelson está com o cavaquinho, exatamente. Eu vi uma vez, me falaram que os 7 cordas era um instrumento comum na França no século XIX. Sim. Então, pode ser que tenham trazido numa dessas viagens também. Eu não sei se ele tem uma origem própria no Brasil, mas aqui no Brasil ele tem uma escola absolutamente própria, que mais lugar nenhum do mundo toca do jeito que a gente faz aqui, né? Talvez por causa do choro mesmo. Sim. Ele criou uma escola aqui, mas não sei se o instrumento nasceu independentemente aqui. Eu acho que ele deve ter vindo da Europa mesmo. Não, o instrumento veio da Europa. O Pixinguinha com a flauta, né? Pixinguinha com a flauta aqui. Essa, deixa eu ver, isso eu não queria ver a data. Deixa eu ver se tem a data aqui. Não sei. Não sei se na foto acho que não tem a data. Não, vou ficar devendo. Que tá com a flauta ali, Gostava da flauta, sim, muita coisa que ele fala. Mas tem aquela história dele com o flautista, né? Que ele parou de tocar flauta para poder
gravar. Aí passou a trabalhar mais com o sax. Sim. Ele, pelo menos no filme, é colocado o diálogo na boca dele, dizendo o seguinte, que ele não queria competir com esses jovens flautistas que tocavam muito, assim, escorregadios e tal, e ele foi para o saxofone. Acho que no filme tem isso. Eu acho que seria a versão mais possível e provável. Ele tinha bons, grandes flautistas aparecendo o tempo inteiro no Brasil e ele, vamos ser realistas, ele estava inventando uma maneira de tocar saxofone. Diz a lenda que um dos herdeiros, um dos donos da Selmer, que comprou a fábrica do Adolphe Sax, um deles, nos Estados Unidos, veio no Coleman Hawkes tocar, falou, nem sabia que o saxofone podia fazer isso. Que ele não sabia. Sim. Mas que eu acho que o Pixinguinha também inventou uma maneira muito diferente de usar o saxofone. Sim. Dentro do chorão, muito diferente do que todo mundo usa fora do Brasil, em outras escolas de instrumento e tal. Até mesmo porque aquilo que a gente sempre conversa, né? A questão, o saxofone é um instrumento complexo para tocar com o outro, né? Você precisa contar essa história para os nossos colegas aqui participantes, que é muito divertido, instrumento chucro, né? É o instrumento mais difícil, né? A história que eu ainda pedi para o rapaz que está naquele vídeo, né? Que você gosta, que toca saxofone com a flauta, ainda pedi para ele, você não quer fazer com a clarineta? Você toca clarineta também, né? Toca clarineta para o nosso clarineta vai direto ao ponto. Ele quis o sax mesmo. A impressão que eu tenho, Jean, é que o saxofone nunca acerta a nota de primeira, a não ser por acaso. Que ele tem sempre que dar um bend para chegar nela. Porque ele é chucro mesmo. E a questão da potência dele, né? Escreveu o pianíssimo para o saxofone é sacanagem, né? Mas dá, né? Eu lembro que o pessoal brinca. Você quer saber se o cara toca direita? Deixa eu ver o subtom dele. Claro. Se soar bonito, o cara é bom. Mas não exatamente, não é qualquer um, né? Não, é difícil mesmo. Já o clarinete realmente é um instrumento muito mais... Ele é cilíndrico, né? Então, acho que fisicamente ele é muito mais comportado em todos os registros dele. Né? E faz tudo. As 4 madeiras da orquestra são redondinhas em termos sonoros, né? Tanto a flauta, o oboé, a clarineta e o fagote. Exato. Direto, o som, né? Único, que nem um... equilibrado e tal. É isso mesmo. O sax é meio rebelde mesmo. Nossa, Corcovê acabou. Usado a favor, essa chucreza toda ajuda. Faz parte do charme dele. Ficou muito bonito na peça que você me mostrou. Inclusive, assim, as ligeiras acompanhadas do saxofone em relação à flauta, que era de uma precisão absoluta também, dá uma beleza no negócio também. É som muito bonito. Um contraste, né? Foi um contraste muito bonito. Dá uma olhada. O disco, a capa dele. Linda a capa, hein? E eu tenho uma história para contar rapidinho sobre essa capa. Eu não sabia da história, fui descobrir esses dias justamente por causa do nosso programa. Bom, imagine, né? O Stokowski, um principal regente do mundo no momento, ele falou: quem vai fazer o design da capa era o cara que era tido como o principal designer do mundo no momento também, que era justamente um judeu chamado Alex Steinweiss. E ele tinha feito a capa histórica do Rhapsody in Blues, do Gershwin. Do Rhapsody in Blues. Que é aquela capa azul. Sim. É só jogar no Google que dá para... Eu tinha esse disco, foi um dos que eu comprei. Você sabe qual que é? É um poste de luz. Exato. Iluminado com um piano branco embaixo. Um negócio assim, maravilhoso. É muito bonito. Vou ver se eu acho ela aqui também no Google. Lindo, eu tinha esse disco. Né? Que essa daqui. Esse Rhapsody in Blue. Que é a Rhapsody in Blue. Eu tinha esse disco. Que é essa capa histórica com o piano branco sendo iluminado pela... E começa com aquele clarinete histórico, né? Foi uma das coisas que mais me impressionou na minha infância, Jean. Mais me impressionou na minha infância. O que é isso? Como é que um instrumento só consegue fazer isso tudo? Começar lá embaixo e subir até as alturas. É uma das minhas peças preferidas, essa também. Também gosto demais.
E, além de tudo, para consagrar a peça, né, o Woody Allen usa ela no início do filme Manhattan. Né? Usa no início do filme Manhattan. E o design é muito bonito mesmo, né? O cara era um craque. Exato. E aí ele foi convidado para fazer a capa do Native Brazilian Music. E aí ele se informou o que é o povo brasileiro, o que é a música brasileira. E aí que interessante, olha só, ele escolhe então colocar 3 tipos de pessoas, 6 homens, três etnias, né? O vermelho, que seria o índio, o homem branco e o homem negro. Assim, uma visão mais inclusiva, uma diferença em relação à maneira como o europeu, desta década principalmente, ou americano, via o Brasil. Sim. Ou como o próprio Brasil se via. Na verdade, o Brasil não se via do jeito que esse designer colocou na capa. O Brasil não se via assim. Exatamente. Eu acho que para a época era muito moderno. Avançado, sim, muito moderno. Né? A concepção de um povo que nasceu da miscigenação, né? Exatamente. E aquela ideia, assim, a música brasileira, então, tem que ter esses 3 elementos nela. Ele praticamente normatiza, ele delega essa tarefa para o disco aí. É muito incrível. Não, eu achei fantástico todo o contexto da história. Né? O João. O João, eu gosto muito dessa foto, porque esse aqui é um LP dele, né, um disco dele. Jovem. Ele jovem, né? Uma foto bastante antiga, né? Diferente daquela outra foto que a gente colocou ele aqui no começo. Sim, porque ele era mais velho que o resto da turma, né? 15 anos quase de diferença. Gonzaguinha, o Pixinguinha é de 1890 e alguma coisa, 97. Ele é de 1980 e pouco. 1883. Exato. 1883, exato. 1883. Ele é de 1883. Ele já era mais velho mesmo. Então, aquela foto é realmente dele bem mais novo, bem antes. Essa foto aqui, que ele está bem garoto, bem menino, é a primeira década do século XX. Eu gosto muito dela. Exato. Então, João Pernambuco. Agora, Donga cantando ao lado de Chico Buarque. O Donga e Pixinguinha conviveram. E olha quem está logo ali atrás, Pixinguinha. Pixinguinha lá atrás. Eles conviveram com essa geração bem mais, né? Assim, do que os outros. Como, por exemplo, Senhor, que é outro dos grandes da época também, esse morreu muito jovem, 40 e poucos anos. Então, assim, na verdade, ele não viu aquela música realmente explodir e virar a música da norma culta brasileira, vamos chamar assim. Ele não viu o samba chegar até lá. O Donga e o Pixinguinha morreram nos anos 70, e o João Pernambuco nos anos 40, né? Exato, Não chegava. Isso aqui é no festival, não é, meu cara? Num dos festivais? Num dos festivais, sim, pode ser. Ou numa das homenagens, porque, assim, uma das coisas incríveis dessa geração de músicos, o Chico entre eles, o Edu, o próprio Gil e o Caetano também, é um enorme, profundo respeito por esse povo que construiu essa música brasileira. Sim. Mas um enorme respeito, uma veneração. Você vê que eles tratam, até hoje, os que estão aí, tratam Gordurinha, tratam Donga, como assim, gênios que não tiveram a oportunidade de poder mostrar para o mundo tudo. Tanto é que eles saem mostrando. Então, isso sempre me deixou feliz com esse pessoal, esse respeito que eles têm por esses grandes mestres, né? Sabiam que bebiam da sabedoria dos outros, né? Exato, não, claro. E aí, eu acho que eles cumprem o que Donga pediu. Donga pede para que as pessoas façam o que eles fizeram. Pegue o que vinha, dê o recado, entregue para o próximo para que ele faça a mesma coisa. E baseado em tudo isso que a gente está falando, a próxima imagem também é dentro dessa toada. Olha aí, Esse é um encontro. O Tom venerava o Pixinguinha. Tom venerava o Pixinguinha. Sempre gostou muito. E Tom também gostava da flauta, né?
Então, ainda por cima isso, né? Chora flauta, chora pinho. Nossa, gente, eu adoro, eu toco isso sempre também, cara. O repertório, o repertório que a gente faz lá é muito parecido com o que a gente está atacando aqui no nosso programa. A Mas gente sabe o que é começou, né? engraçado? É tudo que a gente está atacando no programa. E enquanto você toca aí no Rio de Janeiro, eu ensino para os alemães aqui na Alemanha também, né? Isso. E de vez em quando você me falou que também, quando você sai do seu trabalho, digamos assim, sai da aula, da composição e da regência, você pega o violão e manda ver também. É isso mesmo, É sempre. isso mesmo. Para Toca encontrar, para essas peças, acessar né? acessar o outro lado da Lua. Essa é a Falando de Amor, né? Que começa com uma linda frase para o sopro, né? O sax, geralmente. Pararó, pororó, tarari, tadotó, tararó, riraró, riraró. Muito bonita a frase que o Tom fez. E essa canção fala justamente do samba canção, né? Do choro Do canção. choro canção, ele até fala do choro canção. É, Isso é uma coisa que eu penso, sabe, Janci? De novo, assim, meu pensamento é tosco nesse sentido, porque eu não tenho ferramental. Mas às vezes me parece que o choro tem uma característica que ele compartilha com o jazz. Ele absorve qualquer maneira, qualquer ritmo, encaixa dentro do choro. É mais uma atitude, uma maneira de entender a harmonia, uma maneira de posicionar o tal do contraponto, do que é como o jazz também, que é mais uma maneira de desconstruir uma certa frase e reconstruí-la de outra forma, do que exatamente um ritmo. São vários os ritmos, tanto é que aquele disco fenomenal, né, o Take Five, faz aquele disco onde você trabalha justamente com ritmos que não são os que você esperava e tal. é. Então eu tenho a sensação de que o choro tem essa capacidade de absorver quase tudo que você jogar em cima dele, ele consegue transformar em choro. Sem dúvida. Até mesmo porque, como eu já falei antes, ele tem uma estrutura lógica, né? Ele Exato. sai do trivial, mas ele não é ilógico de maneira alguma. Não, ele possui uma estrutura muito sólida em termos de solidez composicional mesmo, né? Só Por que exemplo, ele utiliza do, é, da, da ferramenta maior da música brasileira, que é a rítmica em comum, né? Ele verte a exato, rítmica europeia. exato. O meu parceiro gosta muito de tocar Sampa, do Caetano, Sim. mas como choro. Ele, como toca 7 cordas, ele coloca a bordoeira toda lá. Eu até faço solo, mas ele coloca os bordões típicos do choro e tal. Porque fala, não, essa encaixa muito bem como choro. Inclusive, Muito bem. o samba tem também alguma coisa pichinguinesco, né? Tem, tem. Totalmente, Isso é pixinguinha mesmo. Por isso, se totalmente. essa foto junta, traz à memória imediatamente eu falando de amor mesmo, né? Os dois aí. E o Que que bela eu foto, acho que muito engraçado é maravilha. que flagrou um momento que o Pixinguinha tá falando alguma coisa, assim, dando E o algum. Tom tá fazendo uma daquelas harmonias dele, né, explicando essa dissonância aqui e tal, aí o Pixinguinha. Que barato, cara. É genial, porque esses dois aí estão presentes na minha vida de músico o tempo inteiro. Eu estou sempre tocando coisa desses dois monstros aí. Sempre, o Assim, tempo inteiro. qualquer músico Ouço demais brasileiro também. qualquer músico brasileiro, se não tiver esses caras como entre as referências, tá incompleto, né? Essa é a Está verdade. incompleto, né? Eu acho até mesmo para você fazer um rock ou coisa que o valha, você precisa de compreender, de entender, ter ouvido esse pessoal. Né? Eu Claro. acho que é preciso, qualquer gênero musical, é preciso você ouvir as fontes que o país produz. Porque, assim, uma coisa, eu gosto muito do hip hop em espanhol, latino, Sim. eu adoro. E é engraçado como é que os caras têm essa capacidade transformadora. Então, eles pegaram o hip hop, misturaram com o reggae, enfiaram um montão de ritmos da cordilheira ali e fizeram coisas surpreendentes. O tal do reggaeton é um negócio irresistível, você não consegue não dançar É. e assim por diante. Então, essa capacidade que algumas visões musicais têm de absorver o que traz, o que entrar e transformar numa peça excepcional, esses povos, não é à toa que são negros, indígenas, judeus, árabes, porque é justamente quem está esmagado por uma série de circunstâncias, e de novo aquele negócio, a música
é uma saída, uma grande saída, não só do ponto de vista da militância, mas do ponto de vista de aplacar a dor, a nossa própria dor, né? A alma mesmo. E, além de tudo, para completar isso, de uma grande maneira de trabalhar a sua identidade, né? Nossa, perfeito, exatamente. E num próximo programa a gente já vai trazer para vocês também muita coisa sobre isso, sobre como a gente tem feito isso nesses últimos 2 e agora esse terceiro programa, a gente está mostrando assim, identidades musicais sendo construídas através da música, identidades nacionais sendo construídas através da música. Porque o Brasil é essa foto que você está mostrando aí. Ó. O melhor Brasil possível é uma foto que contém Pixinguinha e Tom Jobim. Com o piano, com a flauta, com o piano, duas com a flauta. gerações, duas cores de pele. Tá perfeito. Exatamente. O Brasil possível, o bom Brasil, o grande Brasil, é esse aí. Porque, vamos ser realistas, a música foi uma das primeiras atividades do Brasil que começou a pagar essa dívida social. Sim. A música é uma das primeiras coisas que o Brasil faz para pagar essa dívida social. Porque a música incorporou a criação negra intensamente, intensamente. Ainda falta muito no sentido de dar nome aos maestros dessa história toda, de trazer a memória de todos eles, para vir para o panteão mesmo, para que todo mundo possa idolatrá-los como a gente idolatra, né? Mas, assim, no sentido de trazer a memória viva, de trazer a produção, de dar a honra devida, a música tem cumprido bastante dessa tarefa. Exatamente. E é a tarefa da música em todo o mundo realmente trazer o diferente, o novo, recuperar, fazer a justiça e tudo mais. Aqui a gente tem uma belíssima charge em homenagem ao Pixinguinha. É que num desses dias de muita tristeza do ano passado, de pandemia, eu escrevi um textinho que eu botei: se é para chorar, vamos chorar, mas vamos chorar um choro de Pixinguinha. Muito Alfredo bonito. da Rocha Viana Filho, meu maestro soberano, minha entidade, meu padroeiro e protetor. Olha só, é realmente o homem com quem você divide o seu instrumento, né? Nossa, é maravilhoso ele. Maravilha. Não, eu não divido, eu apenas pego uma fatiazinha minúscula do que ele fazia. Humildemente, claro, pelo amor de Deus. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto a gente fazia nossas pesquisas e conversas e tudo mais, pipocaram pelo menos algumas dezenas de nomes, né? De pessoas que estavam ao lado desse trio máximo, desse trio fundamental, né? Então, eu vou falar aqui algumas pessoas só para a gente jogar aqui para o público do amigo do 247, e em algum momento a gente vai abordar essas pessoas também. Mas são pessoas que são mais ou menos dessa geração e estavam no meio de todos esses, né? Um deles, que aparece em todas as histórias, deve ter aparecido em alguma foto que a gente mostrou, é o João da Baiana. João da Baiana, é verdade. Tocava prato. Percussão e tudo mais, e ele estava no meio desse pessoal, e ele é dessa geração também, ele é de 1887. Tem um clipe que alguém recuperou de um encontro deles em São Paulo, da década de 50, com vários deles tocando ao vivo ali. Eles puseram o som depois, mas esse encontra fácil no YouTube. Legal. E o João da Baiana está lá. Está lá. Está lá tocando prato, exatamente. Outra pessoa que eu quero falar aqui, indispensável para o samba, um vozeirão de mulher, nascida em 1901, Clementina de Jesus. Clementina, nossa, maravilhosa Clementina de Jesus. Uma construtora também do samba, né? Ela traz o samba produto da religião, né? E é o mesmo caminho do blues e do spiritual. Ela traz também o samba da religião diretamente do terreiro para dentro do samba. Ela traz o ponto, ela traz os tempos, os ritmos, as respostas. É outra fantástica, grande lembrança, Jean, grande lembrança. Incrível ela. E você falou do vídeo. E teve a felicidade de durar bastante também, poder vivenciar essa ascensão do samba, né? Exato, ela morreu em 1987. E olha só, tem um vídeo dela também, você falou do vídeo do encontro deles, tem um vídeo que eu me lembrei agora também, muito histórico, deve estar no YouTube também, que é Clementina de Jesus
com Adoniran Barbosa e Martinho da Vila. Olha só, realmente, 3 mestres aí. O Martinho muito novo na época, né? Muito e eles novo. já mais da Menino geração. ainda. Martinho é um sujeito cultíssimo, inteligentíssimo, cheio de. Adora estudar. Adora Adoro estudar, então Martinho. vive fazendo curso universitário, mestrado, doutorado. Martinho é um monstro, genial. Tive o prazer de desenhar o último disco dele, uma das canções, eu fiz um desenho. Maravilha. Inclusive, Martinho, esses dias, já declarou que vai votar no Lula, né? Você viu? É, claro, ele não tinha nem dúvida. Isso realmente não é surpresa para ninguém, porque ele Só para sempre... deixar tudo bem nos pingos nos is. Eu vou votar. Exatamente, para não deixar dúvida. Não deixar dúvida. Outro dos grandes aqui, 1908, nascido, Cartola. Cartola. Cartola, que além de ser um melodista e fazer melodias e harmonias lindas também, ele vai ser poeta assim adiante. Como consegue fazer tanta beleza, gente? Também é outro que frequenta. Não há um show da gente que não toque 2, 3 Cartolas, porque não tem como não fazer. Um poeta mesmo. E outro, também um poeta de uma outra maneira, né? Que soube trazer aquela irreverência, aquela brincadeira, mas de uma maneira crônica também. Moreira da Silva. Morengueira. Kid Morengueira. O Kid Morengueira tem um choro que a gente gosta de cantar, porque no Rio choveu e inunda. Tem um choro dele que chama Cidade Lagoa, que ele canta, não é dele, mas ele canta. Eu recomendo todo mundo procurar. Cidade Lagoa. É delicioso. É um choro de breque. É um choro de breque. Ele é o pai do samba de breque, né? Ele é o samba de breque. Então é um choro com resposta e tudo mais. Maravilhoso. Vale a pena todo mundo procurar. Eu queria lembrar um outro nome na construção da música brasileira, que veio um pouquinho depois, eu acho, que é o Jacó do Bandolim. A gente já falou sobre ele. E é outro dos monstros do choro. É impossível tocar no assunto sem tropeçar em 20 músicas do Jacó do Bandolim, ou 20 solos daquele bandolim dele, que ele praticamente incorporou à música original. Algumas músicas não são dele, mas se você não tocar aquele trecho de melodia que ele acrescentou, a música está incompleta. Então, esse é outro que também é um fruto da região, a proximidade da Praça 11 com a zona do Cais do Porto. E é mais um desses casos, desses encontros entre essas duas culturas tão musicais, né? Exatamente, né? Jacob Bittencourt. Jacob Pick. Jacob, né? Jacob. Ele é... Deixa eu ver de quando ele nasce. Ele nasce um pouco depois, em 1918. Porque ele é um pouquinho mais jovem do que eles. Exatamente. Ele, em 1918. Ele já nasce, os meninos já estavam tocando há um tempo. Mas ele conviveu. Tem, inclusive, uma gravação dessa que o Jacó não gostava de gravar, mas tem uma gravação muito engraçada, só do som, gravada na casa dele, que ele reunia os saraus, né? Ele fazia aquele sarau. E aí eles começam a tocar um negócio, e ele fala assim, não, você faz isso aqui, e você, Pixinguinha, faz aqueles negócios que você faz aí no saxofone. Você só faz aqueles negócios que você faz aí no saxofone. Pixinga estava lá. Ele não gostava porque ele era um perfeccionista. Ele achava que nesses improvisos se erra muito, e se ficar gravando essas coisas, a posteridade não vai gostar. Ele acreditava que na música como um acontecimento, um happening do momento e pronto. Do momento. Então, ele não deixava gravar, mas quando ele fazia, gostava de gravar tudo de uma vez só, mas ele não deixava esses encontros regados a cerveja e cachaça gravar, não. Todo mundo vai errar pra caramba aqui, vai trocar nota, não pode. Mas gravavam a si mesmo e, olha, são maravilhosos. Que errar coisa nenhuma, que coisa nenhuma. É tudo o erro faz parte do acerto aí, né? O erro fazia parte do acerto, exatamente. E é um frescor, é um negócio tão vigoroso você ver esses caras improvisando e se divertindo. É muito bom mesmo. Eu quero falar mais 2 para fechar o começo do século XX e aí a gente amarrar o nosso programa aqui, que o papo tá bom demais. Tá bom mesmo. 1910, ninguém menos, ninguém mais do que
Noel Rosa. Oh, o cronista, o primeiro grande cronista mesmo. Assim, não, muitos já haviam acontecido, mas o Noel é como se ele estivesse escrevendo para jornal. Né? É como se ele sentasse para escrever a coluna dele mesmo. É incrível isso. O Chico é um grande fã, porque o senso de humor do Noel e também o senso trágico, né? Uma das coisas que eu mais gosto é aquela "O mundo me condena e ninguém tem pena". E essa Filosofia. música é sobre um vagabundo de rua, exatamente, um dos Filosofia, né? invisíveis, hein? Não é filosofia? Filosofia. É um dos invisíveis, que até hoje são invisíveis. Eu vejo, eu moro aqui no Leblon, as pessoas passam como se não existisse aquela pessoa sentada à mercê de tudo ali. Noel falava deles. O Noel é o cara que fazia tanto esse samba chamado Filosofia, que é realmente, Essa é nossa, que coisa maravilhosa. profunda, Profunda, né? Densa. Quanto fazia também Conversa de Botequim. Que é maravilhosa. Não faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada. Um pão bem quente com manteiga aberta e um guardanapo. Um copo d'água bem gelado. Isso, demais, né? Essa sim. É uma delícia. Essa também. A gente, é o que eu te falo, a gente está visitando praticamente meu repertório. Gravei essa com o Igor Essa, inclusive. Uma deliciosa. A Conversa de Botequim é uma delícia mesmo também. E para terminar, o representante máximo que sai que sai do eixo Rio de Janeiro, o representante máximo de São Paulo, a Dona Irã Barbosa. A Dona Irã. Grande cronista também. Essa característica da música urbana brasileira, né? Ele realmente conta a história e conta com charme, um swing, uma malemolência que o pessoal não sabe, mas São Paulo tem. E é impressionante como ele é universal também, né? Porque quando ele compõe Trem das 11, não posso ficar nem mais. É maravilhoso aquilo. A canção explode no Rio também. Explode no Rio, se você traduzir. É internacional. Se você traduzir, qualquer país europeu, a música encaixa perfeitamente, porque tem trens. A ideia de eu preciso voltar. Há um caso engraçado, tem uma anedota com a Dona Irã, e a mãe, que é uma personagem fundamental na história. Né? Eu sou amigo do assim, durante o Adoniran fez aqueles discos e o Elifas Andreato foi fazer a capa. E o Elifas fez uma capa que era o Adoniran pintado como um palhaço com uma lágrima e tal. Linda, mas a gravadora não gostou. Achou que não, ele pode não gostar disso, ele não vai levar. Então o Elifas fez um outro desenho lindo que era o Adoniran bonito de frente assim, o olho azul e tal. Gravatinha? Gravatinha. Aí encontra o Elifas, encontra o Adoniran. Aí a Dona Irã fala assim, olha só, eu não sou esse alemão que você desenhou aí, não. Eu sou aquele palhaço. Maravilhoso. Eu sou aquele outro. Eu adoro a Dona Irã. Ele é um dos mais significativos para mim. Que nem você falou, quando eu pego o violão para tocar alguma coisa, o que vem sempre vem uma dialeto, que ele tem um dialeto próprio dele, né? Tem o paulistês rasgado, misturado com o italiano. Paulistês, italianês, adoniranês, né? Também conhecido como... E essa migração dos italianos, né, ali, aquele povo mediterrâneo, que é muito mais quente também, mais acostumado com a diferença do que o pessoal mais nórdico, muitas vezes. Então, assim, ele tem essa quentura que combina bem com o Brasil, né? Combina bem. Inclusive, a Elis Regina adorava ele, né? Hein? Elis Regina cantou ele, adorava ele. Muita coisa, adorava ele, exatamente. Muito bom. Uau, quanta coisa, hein? Nossa, o nosso programa hoje deve ter ficado comprido, porque foi divertido pra caramba conversar. Não sei como é que quanto deu de tempo, não. Passou um pouquinho do ponto, mas eu imaginei que a gente... Explica lá para dizer. Mas é porque realmente a gente tocou num assunto hoje que é seminal, é a formação da música urbana brasileira, é a formação de boa parte do nosso imaginário como ouvintes e músicos, porque mesmo a bossa, mesmo o samba moderno, mesmo o pop brasileiro todo se inspira demais no que esse pessoal construiu. Né? Então a gente estava realmente... O programa tinha que durar mais, porque a gente está trabalhando nas bases mesmo. Essa é uma arqueologia, é um Paternon, a gente está desenterrando um Paternon aí.
É uma coisa séria. Eu acho que, eu espero que o público do 247, quem conhece e quem não conhece, realmente a gente tenha contribuído aqui para ensinar isso, a história brasileira, história não só da música, história da arte, história da cultura, história da Exato. sociedade brasileira e mundial. A gente falou de nazismo, falou dos Estados Unidos, falou de todos os povos, né? Então, esses são os mundos da música. Das semelhanças, a maneira como a música se forma, como o campo encontra a cidade, como um grupo oprimido encontra outro grupo oprimido, como as coisas vão se integrando e vão explicando. Muitas vezes, assim, eu acho que uma parte dos problemas é que as pessoas não sabem. Mas quando você faz Porgy and Bess, quando você constrói, quando você faz aquela beleza que é um violinista no telhado, você vai começando, o outro fica humano também, como você. Você conquista o outro. Eu acho que eu não quero conquistá-lo à base de armas. Eu não quero ter que... Assim, a solução que esses caras propõem é destruir metade da humanidade para resolver as coisas. Não, eu quero que todo mundo perceba que o outro é diferente, mas é muito parecido. E a música é a grande ferramenta. Assim, a gente encerra nosso programa aqui hoje, que passou do ponto, mas é porque a gente gosta tanto desse assunto, e em particular desse conjunto de músicos que a gente citou, e em particular, mais ainda, dessa música que é o choro e o samba, que são exatamente o que saiu desses três aí. O choro, a toada, o samba, é a música que eles produziram. Uma das raízes da música brasileira, da cultura brasileira, daquilo que o Brasil tem de melhor. E isso, então, como a gente conversou, a música paga melhor as dívidas do que o resto da sociedade. Eles também, há muito de inclusão no processo de um Pixinguinha, no processo de um João Pernambuco, porque eles são respeitados, se tornam representações assim, que as pessoas querem ser. Quantos jovens não quiseram ser como Pixinguinha? Quantos meninos não foram fazer uma flauta para isso? Então? Jovens negros, inclusive. Então, é importante. São eternos e ficarão conosco. Então, a gente agradece a todos e todas pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo, na descrição, está a lista, pelo menos de algumas canções das quais a gente falou, e alguns nomes também. Comecem a pesquisa, divirtam-se e vamos utilizar a arte como aquilo que ela pode ser de melhor, que é uma ferramenta infindável e infinita de transformação do ser humano. E também vocês vão gostar muito, vocês vão ouvir as músicas que esses gênios compuseram, vocês vão adorar, elas são muito boas, de verdade, são realmente muito boas. E há várias versões. É muito bom ver um menino de 16 anos tocando uma música de Pixinguinha. É muito bom, porque você vê como é que as coisas se conectam e vê a maestria com que o garoto exerce aquilo e tal. Pixinguinha, Donga, João Pernambuco, João da Baiana, Jacó, Clementina, são coisas que fazem um bem danado para a alma. Podem procurar no YouTube, vocês vão gostar muito de ouvir. É isso aí. Muito legal. Meus caros amigos, amigas, estamos esperando vocês na próxima semana com mais informação, mais música, mais mundos da música. Meu caro Renato, um prazer novamente nosso papo. E eu deixo um beijo para todos. E como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau, tchau. Tchau.